Boa noite. Nunca como hoje se teve tanta atenção ao papel que o psicólogo tem ou pode ter na sociedade portuguesa. Nunca como hoje, ao fim de mais de 10 anos de trabalho, a Ordem está também num momento crucial de afirmação do seu poder representativo e também no papel que tem na valorização do psicólogo enquanto profissional. Por isso, importa, ao fim deste tempo, fazer um balanço, mas também perceber o que projetos é que podem trazer estes próximos 4 anos. A menos de 10 dias da eleição do novo bastonário da Ordem dos Psicólogos, importa conhecer projetos e desafios que serão lançados para o futuro. Por isso, esta noite fazemos o último debate entre os dois candidatos. Connosco temos a Sónia Rodrigues, pela lista A, pelos psicólogos, e Francisco Miranda Rodrigues, da lista B, o atual bastonário, mobilizar os psicólogos. Boa noite. Terão os dois 3 minutos para uma declaração inicial. Começo por si, Francisco. Boa noite. Dou-lhe a palavra. Bom, eu começaria por contextualizarmos. Estamos num momento que nunca antes vivemos. Uma crise pandémica que é global, que nos afeta a todos, que nos limita, que nos condiciona, que nos desafia para nos ultrapassarmos naquilo que são as nossas competências, aquilo que é a nossa capacidade de resposta. E isso atinge-nos não só a nós individualmente, como também às instituições onde estamos ligados ou àquelas das quais precisamos, pura e simplesmente. E, portanto, afeta-nos a todos, sem exceção. Têm sido certamente, e isso partilhamos, uns mais, outros menos. Sou certamente, e faço parte certamente, do grupo dos mais favorecidos nisto, mas é algo que nos atinge a todos e desgasta. São momentos difíceis, que nos marcam. Não há nenhum de nós, certamente, que não tenha alguém próximo que tenha sido afetado. E nós, enquanto classe, temos vindo a ser chamados cada vez mais e a ter uma importância central, crucial mesmo, na resposta que o país tem dado. E não só o país, porque estamos interligados e temos que atuar em conjunto, em cooperação, com muitos outros profissionais, nossos pares, em muitos outros lados do mundo. E posto isto, e apesar disso, eu julgo que é também um momento de tentarmos encarar com o máximo de esperança possível, uma esperança realista, mas com o máximo de esperança possível, os próximos tempos. Este debate vem num momento e vem colocar-nos a discutir a nossa ordem e a nossa profissão, as ideias e projetos para o futuro, precisamente neste contexto. E temos certamente muito que neste momento refletir sobre aquilo que fizemos, sobre aquilo que é importante e mais prioritário fazer. E se olharmos desde a área da saúde, em que houve a possibilidade de garantirmos durante estes 4 anos serviços autónomos, uma organização muito diferente e, por isso, um reconhecimento completamente diferente e capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde, em implementação, o que significa que um desafio logo aí relacionado é garantir que existe alguma universalidade nesta resposta. Mas mais do que isso, é preciso ir mais longe e é preciso ir àquilo que se viu nesta crise pandémica, que faltou, papel esse que teve que ser desempenhado pela Ordem dos Psicólogos numa primeira fase. Articulação entre os serviços, capacidade de articulação regional e nacional, e isso é importante que o Serviço Nacional de Saúde esteja capacitado para fazer. Na educação, apesar de termos tido um enorme reforço do número de profissionais ao longo destes anos, nestes 5 anos, e particularmente agora estará a acontecer ainda um reforço desses mesmos profissionais, os psicólogos são hoje muitos mais, mas também é verdade que, aprendendo, aliás, com esta reflexão sobre a saúde, precisamos de outro tipo de organização e de outro tipo de qualidade da resposta que depende
não só dos profissionais do terreno, que se têm vindo a atualizar cada vez mais, mas também da melhoria dos referenciais e, particularmente, de uma coisa, dos agentes educativos terem também eles uma sensibilização, uma formação sobre qual é que é este novo papel dos psicólogos. E isso significa que, indo de área a área, encontramos muitos desafios que estão ligados à continuidade daquilo que temos conseguido, mas são novos desafios. Espero que este debate possibilite esclarecer bastante sobre as diferentes visões que temos e propostas para o futuro e que ele possa ser baseado essencialmente naquilo daquilo que são factos de onde partimos, que possamos também conseguir ter hoje uma perspectiva muito mais de visão e de projeto e menos casuística do contacto do e-mail não atendido ou de outras coisas que esta campanha também tem tido e que possamos nos lembrar que temos uma responsabilidade acrescida por este contexto, a responsabilidade que já era grande enquanto psicólogos e psicólogas que somos, porque nós estamos não só aqui hoje a debater, estamos também a projetar para o futuro uma imagem que, mais do que sair desgastada, tem que sair reforçada da nossa profissão para podermos dar aquilo que são as respostas que o país precisa. E eu estou e sou determinado, apaixonado e tenho uma persistência na luta sobre as causas em que acredito e pelas causas em que acredito e pretendo continuar a tornar a Ordem dos Psicólogos Portugueses cada vez mais próxima, cada vez mais forte, cada vez com mais capacidade de nos dar a nós, psicólogos e psicólogas, mas também ao país, aquilo que ele necessita desta Ordem. Obrigada. Sónia, dou-lhe a palavra. Nós, psicólogos, sabemos que qualquer momento de crise é também um momento de oportunidade. E se há momento na história recente da Ordem, que já não é assim tão recente, são 10 anos, em que os psicólogos podem ter um papel fundamental, é exatamente aquele que esta pandemia acabou por nos trazer. Nós somos os profissionais do comportamento, dos processos mentais e somos aqueles mais habilitados para poderem ajudar a população em geral, não só a lidar com as suas perdas e com os seus lutos, mas também a lidar com a ansiedade que toda esta circunstância, todos estes medos nos provocam, com todas as questões que têm a ver com as mudanças que realmente têm sido muito aceleradas durante a pandemia e com tudo aquilo que têm sido os desafios constantes a que estamos submetidos e o medo do futuro também, porque no fundo, como se já não chegasse todas as questões que estão de veras assustadoras relacionadas com a pandemia em si, há todas as consequências da crise económica que realmente nos afetam, não só a nós psicólogos, mas afetarão os portugueses em geral. Temos consciência disso, é verdade. Mas também sabemos que estaremos aqui para acompanhar, para ajudar quem precisa de nós. Só é pena que realmente haja situações em que nós pudéssemos, de alguma forma, já nesta fase, poder ter tido um papel mais relevante que acabamos por não poder ainda desempenhar. No entanto, nós sabemos sempre unir-nos. E este trabalho de equipa, este trabalho em conjunto, vai conseguir levar-nos mais longe. Ninguém põe em causa o trabalho que a Ordem até aqui tem vindo a fazer. Aliás, todos nós temos contribuído também para a qualidade desse trabalho. E queremos continuar a contribuir sempre. Esperemos que todos também, em conjunto connosco, o façam nesta nova Ordem que realmente nos propomos fazer ir mais longe. Agora, é essa a questão exatamente. É que, apesar de muito já ter sido feito, muito poderia ter sido feito também,
e muito pode ser feito daqui para a frente. E o que nos propomos é fazer isso com uma proximidade muito real com os psicólogos do terreno. Nós, nesta lista, somos todos psicólogos do terreno. E se há coisa que caracteriza a lista A é a diversidade. Nós somos psicólogos de todas as áreas da psicologia, nós somos psicólogos de diferentes idades, nós somos psicólogos de diferentes geografias e isso acaba por nos trazer um conhecimento daquilo que é a realidade, daquilo que são os problemas vividos pela população em geral, daquilo que são os problemas vividos pelos próprios psicólogos no terreno, que são importantíssimos para as decisões que temos que tomar em termos de futuro. Sabemos que esta diversidade também nos traz um conjunto de competências diversificadas, diferenciadas, que nos permitirão conseguir também, como fizemos agora quando elaboramos o programa, todo o programa foi elaborado pelas 100 e muitas pessoas que compõem a lista. Ouvimos os nossos colegas para o fazer e a verdade é que ele estava pronto logo no início da campanha, logo no início começamos a debatê-lo, logo no início da campanha começamos a fazê-lo circular, a mostrar aos psicólogos quais são as nossas medidas, quais são as nossas propostas e a receber deles também contributos. E reparem que no programa da lista A, Psicólogos pelos Psicólogos, há medidas a nível nacional, mas depois há medidas para cada direção regional, há medidas que têm a ver com os diferentes colégios e elas têm vindo a ser elaboradas e está, como o próprio programa o diz, estão em construção. Estamos sempre abertos a novas medidas. E é essa a postura que queremos ter em termos de futuro. Seremos assim, na própria ordem. Esta abertura, o diálogo constante com os profissionais no terreno é a nossa maior característica, a par de outra, o trabalho em equipa. Eu encabeço esta lista, mas todo o trabalho que nós queremos fazer, tal como fizemos agora já na preparação da candidatura, é um trabalho de equipa. Nós somos a soma das partes, é verdade, mas somos muito mais do que isso. A nossa força vem desta contribuição tão variada que todos trazemos à lista. E sabemos que isso fará com que a gente tenha com que seja possível fazermos uma ordem mais forte. Somos também um grupo experiente, um grupo que já tem tido experiência na ordem e que, por isso, é competente, é inovador, vai trazer mudança, vai trazer coisas novas e, portanto, vai permitir aos psicólogos não só enfrentar os desafios da pandemia, mas, principalmente, aproveitar a oportunidade que esta pandemia nos traz. Largamente excedidos os 3 minutos por qualquer um dos dois candidatos, vou pegar aqui numa pequena bicada da Sónia para lhe perguntar, Francisco, o vosso programa assenta em 8 desafios. A verdade é que lançaram uma série de webinars onde foram auscultando as pessoas. Até uma hora antes deste debate eram conhecidas 30 medidas já que vocês já teriam apresentado, faltam ainda, portanto, mais 70. Eu perguntava-lhe exatamente isso. O que é que destaca da auscultação que vocês estão a fazer e ainda estão a fazer como sendo o vosso projeto para os próximos 4 anos? Muito obrigado. O nosso programa, que está a ser construído assim, à semelhança do que fizemos também há 4 anos atrás, é um programa que pretendia envolver e tem envolvido um número vasto de algumas centenas de psicólogos e psicólogas e tinha subjacente essa ideia muito estratégica, global, relacionada com os desafios societais. E com 8 desafios societais que nós resolvemos apresentar. Considerando que os psicólogos e psicólogas têm um papel absolutamente crítico de contributo para estes desafios societais, na continuidade daquilo que foi sempre, particularmente nos últimos 2 anos, a tentativa de posicionarmos os profissionais desta ordem em muito mais do que uma ideia
que não correspondia àquilo que se via no terreno, porque o terreno era muito diversificado em termos de profissionais, mas uma ideia que ia muito para além disso. É algo que vai permitir posicionar os psicólogos ao serviço, de facto, de necessidades que a população tem, que vão para além da área clínica, que vão muito para além de um trabalho na área da saúde, até já por si muito transversal, e que é essencial para que as novas gerações, não só as novas gerações em Portugal, mas as novas gerações neste nosso planeta que vivemos, possam, de facto, ter hipótese de não estar permanentemente em perda, como estão neste momento, face às expectativas de futuro que têm. E, como a Sónia disse, e bem, os nossos profissionais, por estarem assentes nesta ciência que é a psicologia, têm esta vastidão que lhes é dada por serem estes especialistas de comportamento. E essa vastidão de abrangência e de, depois, capacidade técnica, se de facto for colocada ao serviço das pessoas, se os decisores políticos utilizarem de facto isso vai permitir que os psicólogos tenham muito mais oportunidades, mais ainda do que aquelas que têm vindo a crescer neste momento, e que passem a ser centrais não só na dimensão mais da atuação individual e do problema que tem que ser remediado, onde os psicólogos se destacam claramente e têm tido um papel crítico, particularmente com um paradigma completamente diferente de atuação biopsicossocial, mas a verdade é que falta uma intervenção nas políticas públicas, no desenho das políticas públicas. É aí que nós queremos uma intervenção cada vez mais forte. Nós temos latido crescentemente, mas é nós ordem, e o que nós queremos é que não só nós ordem, continuemos a ter esse papel que tivemos, por exemplo, com propostas sucessivas para os orçamentos de Estado e que algumas delas têm vindo a alterar o Orçamento de Estado através das propostas depois dos grupos parlamentares, ou do debate que fizemos antes das últimas legislativas, que foi um debate absolutamente histórico nessa perspectiva, que foi juntar à volta dos temas de uma profissão representantes de diversos grupos parlamentares e, portanto, colocar na agenda transversalmente esta importância. E, portanto, o desenho das políticas públicas tem que passar para os psicólogos e para as psicólogas. Tem que passar nos vários níveis. Nos níveis locais, nos níveis regionais, ao nível nacional. Tem que passar para aí. Mas ainda falta, Francisco, se calhar, atrevia-me a dizer que quer a classe política, quer a sociedade em geral, consiga perceber um bocadinho melhor o que é o psicólogo. Porque, a dada altura, vemos psicólogos a fazer quase tudo, não é? E acaba por, eu acho que, faltar alguma literacia sobre o papel, de facto, que o psicólogo pode desempenhar e deve desempenhar na sociedade portuguesa. Passa por aí? Eu concordo que ainda temos um caminho a percorrer relativamente a esse conhecimento. Aliás, se nós olharmos até para aquilo que é o conhecimento que existe, se olharmos para a diversidade de onde é que os psicólogos estão a trabalhar também e quais são os interesses que os psicólogos têm em termos de áreas profissionais, nós percebemos que também na própria profissão nós temos que conseguir estimular essa diversificação. E é por isso que nós temos que colocar na agenda não só para os decisores, mas na agenda da profissão, aquilo que permita chamar a atenção para oportunidades de trabalho relacionadas com estas áreas, fazer a ponte com as instituições de ensino superior e centros de investigação, precisamente para que este círculo se possa completar e, com isso, nós podermos ter capacidade desde o início, relativamente à formação de futuros psicólogos, depois na articulação, por isso criámos o Fórum Nacional de Psicologia, onde estão todos os cursos, 30 dos 31, aliás, está agora um para aderir. E, portanto, essa ligação é essencial. E temos uma equipa que nos permite ter grandes competências para este serviço. Temos uma equipa que passa por pessoas como o Miguel Ricot, no Conselho de Especialidade Clínica e da Saúde, ou mesmo nesse Conselho, a Gabriela Moita, a Celina Manita, que são pessoas para pensar, por exemplo, a esse nível,
a profissão ao nível das próprias políticas. E é aí que nós temos que colocar cada vez mais o ênfase. Mas podemos olhar para a Marisa Carvalho na educação, ou para o Jaime Silva, que tem sido um forte lutador relativamente àquilo que é o papel dos psicólogos, versus uma atividade feita por não psicólogos, que é o coaching, que não deveria acontecer, mas que é um fenómeno global. Temos, enfim, a Sofia Ramalho, na área da educação, como vice-presidente, que é uma pessoa muitíssimo reconhecida e que fez um trabalho excepcional durante estes 4 anos, que deu muitas conquistas para os psicólogos. E temos também, que lá está a Renata, que, preenchendo, por exemplo, uma área absolutamente crítica como a do envelhecimento, onde nós começámos a fazer um trabalho essencial de promoção de boas práticas para a própria profissão e para a sociedade, com as comunidades comunidades para o envelhecimento, que nós queremos ter uma nova geração de comunidades para o envelhecimento, é uma coisa muito concreta, onde o que pretendemos ter aqui é muito mais agentes envolvidos nesta matéria, colocar os psicólogos muito mais ainda no centro desta dimensão e trabalhar depois relacionadamente com isto, as matérias têm que ver com a passagem para a transição para a reforma no mundo digital. Vamos ter com certeza tempo de debater mais alguma dessas propostas, mas dava aqui a palavra à Sónia. O Francisco está na Ordem desde a sua criação, tem um percurso em que de facto já se vê alguma valorização e nos últimos anos é crescente a valorização dos psicólogos, mas vocês dizem que é preciso ir mais além. Do vosso programa, o que é que considera que é mais urgente fazer face ao trabalho que está feito? Tudo o que está no programa é bastante urgente. No entanto, eu gostava de começar exatamente por essa questão da valorização. Nós achamos que realmente a psicologia tem vindo ao longo do tempo a ser mais valorizada. E quanto a isso estamos de acordo. A psicologia tem vindo a ser mais valorizada. Os psicólogos nem por isso. E acho que é isso que nos distingue na maneira de olharmos neste momento para a realidade. O que nós vemos é a realidade do terreno. O que nós vemos é psicólogos a ganhar muitas vezes o ordenado mínimo, a trabalhar a recibos verdes de forma muito precária, a não terem autonomia de decisão nas suas carreiras, a continuarem muitas vezes subjugados a outros profissionais que não são competentes para julgar os atos psicológicos. Vemos que não somos chamados para as decisões mais importantes que o país tem que tomar. Continuamos a sentir que muitas vezes a lei não traduz aquilo que os psicólogos sabem, e que é importantíssimo e que se nós tivéssemos sido ouvidos, daríamos o nosso contributo e faríamos certamente leis melhores também para o nosso país. Sentimos que na educação os psicólogos ainda são suficientes, mas não é só questão de serem suficientes, é a forma como nós temos um psicólogo, às vezes numa escola, a fazer serviço em 8 escolas diferentes, com diferentes níveis de ensino, a usar o seu próprio carro, a usar o seu próprio telemóvel, muitas vezes sem o material adequado, sem instrumentos de avaliação adequados para fazer o seu trabalho. Vemos psicólogos em PSS com altas responsabilidades, a quem não é dado o apoio necessário e muito menos a remuneração adequada para o nível de responsabilidade que possuem e que se sentem muitas vezes abandonados também, ou pelo menos não acompanhados o suficiente, até pelas tutelas. Sónia, o que é que se pode fazer que ainda não foi feito para colmatar? Podemos fazer muito. Antes de mais, podemos conhecer a realidade. Porque sem conhecermos verdadeiramente a realidade, sem percebermos estas dificuldades cotidianas, não conseguiremos dar-lhes resposta. É preciso, antes de mais, ter consciência delas. A ordem, neste momento, está desfasada da realidade? A ordem está muito distante dos psicólogos. Não são os psicólogos que estão distantes da ordem. Aliás, eles se distanciam por sentirem que realmente a ordem está lá em cima, numa sede. Mas não há essa perspectiva do que é a vivência real das dificuldades no terreno de cada um de nós. E, portanto, muitas das nossas medidas são no sentido, antes de mais, de valorizar o psicólogo. E valorizar o psicólogo passa
por apoiá-lo, porque só assim é que ele fará um bom trabalho. Pode-me dizer, apoiar os psicólogos não é propriamente o trabalho da Ordem, isso será defender os psicólogos, é mais o trabalho dos sindicatos. Não, a Ordem, para assegurar que os psicólogos fazem um bom trabalho, tem também a responsabilidade de apoiar os psicólogos para que eles o possam fazer. E, nesse sentido, por exemplo, dar melhores condições, com certeza, de formação, alargar a formação em variadíssimas áreas. Nós temos, por exemplo, os nossos colegas de psicologia, do trabalho social e das organizações, a sentirem que não existe formação específica ao nível da avaliação psicológica que eles necessitam. Mas há variadíssimas áreas. Eu sei, por exemplo, na área da proteção infantil ainda muito se pode fazer. Já se fez alguma coisa. A nossa colega Joana Cerdeira tem feito um bom trabalho. Diga-se eu que ele veio para a Ordem. Se nós conseguirmos criar condições de intervisão, de supervisão. E reparem, agora, se há coisa que esta pandemia nos ensinou, foi esta possibilidade do trabalho à distância, não é? Portanto, há cada vez mais a própria internet é uma forma de conseguirmos à distância fazer também conseguir que esses serviços cheguem aos psicólogos que estão em Trás-os-Montes, que estão no Algarve, que estão no Alentejo Profundo, ou que estão onde eu vivo, em Viana do Castelo. Portanto, a verdade é esta, é que há realmente Os psicólogos não têm dinheiro, muitas vezes, para eles próprios terem apoio psicológico. E só isto diz tudo. Nós sabemos o quão importante é o autoconhecimento para o nosso próprio trabalho. E depois esta questão que o Sr. Bastonário abordou ali, en passant, que é a questão de ser realmente importante cada vez mais apostarmos num paradigma que não passe só pela remediação das situações. Ou seja, nós precisamos de trabalhar no sentido da promoção, no sentido da prevenção, a todos os níveis. Nós sabemos que a saúde mental será a pandemia do século XXI. A Organização Mundial de Saúde já deixou isto muito claro, não é? Nós estamos aqui todos preocupados, agora temos a noção do que é uma pandemia e, portanto, será bom prepararmos para toda esta situação. Nós, no fundo, já vemos acontecer e, portanto, temos que começar pelos próprios psicólogos. Temos que começar também por nos centrarmos naquilo que são as realidades concretas da vida dos psicólogos e, portanto, se calhar temos que os ajudar também nas suas dificuldades cotidianas, ter maior consciência das suas dificuldades diárias em termos também até financeiros e, portanto, aliviar a sua contribuição para a Ordem, sem colocar em causa o equilíbrio financeiro da Ordem, mas principalmente com os colegas que têm mais dificuldades económicas. Aqueles que ganham o salário mínimo ou abaixo disso, a cota social é uma das nossas medidas também de apoio, que achamos extremamente importante, porque sentimos que ela terá, nós propusemos-la já em Assembleia de Representantes e sentimos que ela tem mesmo que ser implementada, porque é de extrema importância para aqueles colegas que têm dificuldades em poder manter-se na Ordem, mas que têm que o fazer para poder continuar a trabalhar. Não é? Portanto, todo este reconhecimento constante das diferentes áreas da psicologia, porque há bocadinho disse, às vezes não se sabe bem, os psicólogos fazem um bocadinho de tudo. A verdade é que nós trabalhamos em muitos contextos diferentes e é muito diferente o trabalho do psicólogo em diferentes contextos. É verdade que às vezes também há abusos e os psicólogos são colocados a fazer coisas que não lhe competem, sem dúvida. Mas essa nossa adaptabilidade, essa nossa capacidade de dar o nosso contributo em contextos tão diversos é que é a nossa força. E portanto, a partir do momento em que os profissionais da psicologia sejam verdadeiramente valorizados, então aí vai haver também um reconhecimento social daquilo que é o trabalho do psicólogo. E aí pensamos que uma literacia acerca daquilo que é o trabalho do psicólogo, aquilo que pode ser a contribuição do psicólogo para a sociedade, é algo que a Ordem também tem que fazer. E isto faz-se no cotidiano, faz-se com uma intervenção junto da comunicação social, faz-se com uma intervenção constante junto dos órgãos de poder,
e pensamos que não é algo que tem que ser uma aposta muito mais forte. As nossas propostas não é negar nada do que está para trás, mas é ir mais longe. E foi muito agora ouvir o Sr. Bastonário falar em proximidade, mas nós sentimos, por exemplo, que é extremamente importante que a Direção Nacional tenha a possibilidade e dê a possibilidade aos psicólogos de um contacto o mais pessoal possível. Os psicólogos sentem muita dificuldade realmente no contacto com a Ordem e todo o trabalho está muito centralizado em Lisboa, está muito centralizado na sede e o contacto para resolver qualquer problema é feito ou telefonicamente ou através de um e-mail e só podendo fazer uma pergunta. Portanto, essa é uma outra das questões que nós sentimos que temos que resolver. Deixe-me perguntar aqui ao Francisco. Francisco, é uma ordem que está afastada dos psicólogos, desfasada daquilo que é a realidade do terreno? Não, de maneira nenhuma. Certamente que ainda há muito para conseguir fazer, isso não tenho dúvidas nenhumas, e há ainda muitos psicólogos e psicólogas a quem provavelmente nós não conseguimos tocar, não conseguimos chegar. Isso eu tenho consciência. Eu tenho consciência que é um desafio permanente a questão da comunicação. Como conseguir comunicar tudo aquilo que se tem feito. Muitos até dizem que bom, mas é muita informação, vocês veiculam muita informação. O que me parece é que nós até podemos estar de acordo com uma parte do diagnóstico que foi aqui feito. E a Sónia sabe disso. Nomeadamente naquele que diz respeito a algumas das condições de trabalho que foram aqui enumeradas pela Sónia. Já falámos disso no outro debate. Agora, a questão está, será que algumas das coisas que são aqui referidas não têm sido feitas? Vamos começar, por exemplo, pela questão da literacia. Bom, se há coisa que ficou muito visível durante esta crise pandémica é esse trabalho. Mas, e eu sei que a Sónia o reconhece. Nem toda a gente eu sei que o reconhece, mas a Sónia sei que reconhece. E há mais do que isso. Nós temos uma iniciativa desde 2018, que é, nós escrevemos uma carta aberta ao Sr. Presidente da República e depois temos uma audiência com o Sr. Presidente a esse propósito. Essa carta aberta, para quem a leia atentamente, é precisamente um exemplo de muitos, talvez o exemplo mais visível e ao mais alto nível, isso é certamente, daquilo que é estar a tentar influenciar por via da informação e da construção de uma informação que porventura não estaria a chegar diretamente, não captaria a atenção e que desta forma capta a atenção. Desta forma capta a atenção, recolhendo inclusivamente compromissos em todas estas 3 reuniões, 2018, 2019, 2020, o Sr. Presidente da República assumiu connosco compromissos. E esses compromissos que foram assumidos em cada uma destas circunstâncias são compromissos que estão ou foram cumpridos ou estão em curso. E eu gostava, aliás, a propósito disso, de falar de um deles que tem muito que ver com esta questão da influência e que é transversal. Nós estamos, neste momento, com uma iniciativa em discussão ao nível do poder político parlamentar que tem que ver com algo que desde o início deste mandato nós temos vindo a discutir. E a dizer, cada vez mais, que é necessário que aconteça em Portugal. Nós temos a necessidade de ter uma agenda para a prevenção e desenvolvimento das pessoas, com vista à coesão e à competitividade. E chama-se a isto, colocar gradualmente na opinião pública e nos decisores uma matéria como esta, significa estar a construir a própria agenda, estar a construir aquilo que é a contribuir para a própria visão de quem decide e de quem legisla. E neste momento já temos uma abertura concreta para se trabalhar em instrumentos que possam concretizar uma visão transversal, uma visão transversal às políticas públicas através desta ideia, desta agenda, em que os psicólogos e as psicólogas são centrais, porque estes 2 pilares, prevenção e desenvolvimento das pessoas, são 2 pilares em que os psicólogos são das profissões mais absolutamente críticas, transversalmente a muitos contextos. E por isso se parece às vezes que os psicólogos parece que fazem um pouco de tudo. E muito bem, como a Sónia disse, os psicólogos estão, de facto,
em muitos contextos diferentes. Não estão, talvez, no número que devessem estar em muitos deles, isso é também bem verdade, mas estão em muitos, muitos contextos. E esta abertura significa que se consegue, através daquilo que tem sido o trabalho que nós temos realizado, colocar já uma visão diferente por parte de quem está do outro lado. Entregámos, por exemplo, um contributo, nem todas as ordens o fizeram, nós entregámos um contributo para o plano de recuperação e resiliência do país. Nós estamos em todos estes momentos, assim como estamos em todos os fóruns de decisão onde as ordens estão. E estamos em alguns em que só nós estamos. Ainda hoje, numa atualização, é atualização aqui, através do Conselho Nacional das Ordens, eu, em representação da Ordem dos Psicólogos, fui designado para representar o CNOP, onde? No programa Compete. Na comissão que acompanha o programa Compete. Eu acho que ninguém imaginaria aqui há uns anos atrás que seria possível que fosse alguém que representaria uma ordem como a dos psicólogos a estar a acompanhar o programa Compete. E isto significa ir ao encontro disto. Que as pessoas são um elemento central e de que nós temos, a este nível, ao nível que se decide, por exemplo, recursos financeiros, onde se aconselha esses recursos, começar a ter uma outra palavra. Porque é aí que se começa, de facto, a transformar cada vez mais aquilo que é a visão do que é que pode ser o papel do psicólogo. Nós fizemos uma ação que dificilmente é replicável por muitas outras organizações do mesmo género que nós, não só em Portugal, mas também lá fora, que foi ter feito uma ação de sensibilização. Fizemos lá na Fundação Carlos Gulbenkian, com a parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, para uma série de altos dirigentes, estavam mais de 30 altos dirigentes da administração pública, em conjunto com a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa da altura, sobre o quê? Sobre precisamente como é que, transversalmente em toda a administração pública, podia estar a ser utilizado o trabalho dos psicólogos na construção das políticas públicas para políticas públicas mais eficientes. E isto é trabalhar diretamente a influenciar quem, no dia-a-dia, pode fazer depois a diferença. E nós estamos a fazer isto. Hoje também está em discussão, em Comissão de Especialidade na Assembleia da República, aquilo com que nos temos batido desde antes deste mandato, relativamente à criação da figura do psicólogo do trabalho nas equipas de saúde em ensino do trabalho. Está neste momento em Comissão de Especialidade. É um caminho enorme que temos feito. Passámos várias etapas, tivemos uma resolução por unanimidade na Assembleia da República dizendo que isto devia acontecer, para além de ser obrigatória a prevenção dos riscos psicossociais, ter planos e ter avaliação de riscos psicossociais. Estamos a trabalhar com o Ministério que tem a tutela da Administração Pública na estratégia da Administração Pública para a prevenção dos riscos psicossociais. Somos nós os parceiros que estão a dar aqui os inputs para e a estimular o avanço disto. Isto é influenciar determinantemente política pública, isto é mostrar e depois criar com isto oportunidades para que os psicólogos possam se ingrar. E temos-las criado em múltiplos contextos, já falámos no outro debate de alguns, mas temos-las criado. E, portanto, isso é trabalhar com essa influência. A intervenção à distância que a Sónia referiu e muito bem. Temos, de facto, que olhar para isso. Temos que olhar para isso e para a relação com as novas tecnologias de uma forma geral. E aí, nós somos pioneiros. Só a American Psychological Association tem projetos, neste momento, como nós temos, para a realidade virtual no treino de tomada de decisão ética dos psicólogos, neste caso, psicólogos júnior, no âmbito do curso. Somos absolutamente pioneiros, mesmo a nível mundial. E, portanto, esse exemplo, como foi o exemplo de termos tido o papel que tivemos na construção do Serviço de Aconselhamento Psicológico da SNS 24. Foi um marco histórico. Tem, de facto, algo, é um processo em construção, no sentido que agora vai passar a fazer parte integrante do SNS 24. Até aqui foi uma solução de emergência, foi isso que foi até aqui. Uma solução de emergência montada em tempo recorde, em 15 dias, com quem? Com psicólogos que a Ordem chamou para contribuírem para isso. Foi isso que aconteceu, coordenámos equipas de peritos para o fazerem. E é um trabalho que está aí ao serviço das pessoas. Um exemplo duplo. Serviço da população, oportunidades para os psicólogos, grande visibilidade para os mesmos. É suficiente, Sónia? Mas a questão é essa. Eu não posso também elencar aquilo que já fiz, porque, na verdade, sim, claro, aquilo que eu tenho feito é em colaboração, e o Sr. Bastonário sabe que... Francisco sabe que nunca
quando me foi pedido pela Ordem, e portanto foi por isso que eu me dirigi ao Francisco agora como bastonário, porque estava-me a referir a ele nesse sentido, não é? Sabe perfeitamente que sempre que a Ordem me pediu fosse o que fosse, não é? E muitas vezes não pedindo, eu própria nunca deixei de o fazer, porque, na verdade, eu sinto que é esse o papel que todos nós temos que cumprir. No entanto, não posso elencar aquilo que foram já as medidas claro, mas que eu tomei. Posso falar acerca dizer que do que é que eu faria diferente. Exatamente. E começa logo com a comunicação. O Francisco começou por aí, eu também vou começar. Com a comunicação com os nossos colegas. Eu jamais deixaria que fosse alguém, por mais competente que fosse, a dirigir-se aos nossos colegas como acontece por e-mail. Serei eu a escrever. Serei eu que me dirigirei a eles. Serei eu que falarei com eles, porque também o que eu lhes for dizer vai ser fruto daquilo que eu vi deles. E, portanto, eu acho que há aqui realmente uma grande diferença de estilo. E acho que isso é a principal distinção entre mim e o Francisco. É o estilo. E na verdade, eu sou uma líder que gosta de trabalhar em equipa, que gosta muito de ouvir as pessoas à minha volta, que não pretendo tomar nunca decisões sozinha e que quero trabalhar com os psicólogos em conjunto, numa abertura cada vez maior. E repare, isto não tem a ver com... Não estou a dizer que a Ordem não faz neste momento, estou a dizer é que realmente eu pretendo fazê-lo muito mais. E na verdade, há aqui toda uma... Como o Francisco referiu, alguma coisa está a falhar na comunicação da Ordem, e não é só com os psicólogos, porque também é com os psicólogos, não é? Nós temos, na verdade, a maior parte dos psicólogos eu quando digo a maior parte, é mesmo a maior parte, está muito afastado da Ordem, não percebe muito bem para que é que a Ordem lhe pode ser útil, não está interessado em ler aquilo que a Ordem faz ou deixa de fazer, porque não sente que o faz por eles, não é? Portanto, e a verdade é que por exemplo, os psicólogos que trabalham em instituições privadas de solidariedade social, pela primeira vez a semana passada, receberam um e-mail que lhes falava da Ordem. Mas não é costume isso acontecer. Por exemplo, há áreas que estão muito esquecidas e que se sentem abandonadas. Há psicólogos na justiça, há psicólogos no trabalho social e das organizações, há psicólogos na segurança social, há psicólogos na administração pública que não sentem sequer necessidade de estar na Ordem. E isto é grave por várias razões. É grave porque, não estando estes colegas na Ordem, para começar, a Ordem fica mais fraca. Se nós tivermos mais psicólogos na Ordem, até as questões financeiras da Ordem se podem aligeirar também. Mas, por outro lado, mesmo pagando menos, mesmo com cotas mais baixas, mas, por outro lado, há todas as questões ligadas às responsabilidades da Ordem, porque se há colegas que estão a fazer trabalho de cariz psicológico, mas não estão dentro da Ordem, não estão também sobre a alçada da Ordem. E este trabalho de acompanhamento, de orientação, e depois também, em algumas situações mesmo de controle daquilo que é o trabalho dos psicólogos no terreno, é de extrema importância, faz parte das competências de qualquer ordem profissional. Portanto, o que nós precisamos realmente é de uma ordem que saiba chegar aos psicólogos, mas também, e isto passando agora para essa questão do estar a falhar de alguma forma essa estratégia de comunicação, que passe também para o público em geral, que passe para a sociedade em geral, que os portugueses percebam o valor que o psicólogo pode ter nas suas inúmeras áreas de trabalho, porque a Raquel há bocadinho disse, parece que fazem tudo e não fazem nada. É assim, nós fazemos realmente muito e muita coisa importante. É importante que realmente isso chegue às pessoas e as pessoas percebam o papel diferenciador do psicólogo em cada uma das áreas em que trabalha.
Durante a pandemia, por exemplo, nós estamos todos a viver uma situação em que precisamos de andar de máscara, é uma coisa nova, precisamos de ter comportamentos de higiene que antes não tínhamos, precisamos de andar com o desinfetante atrás de nós, precisamos de ter este distanciamento físico que nós psicólogos sabemos que mata. Não é? E a verdade é que se é preciso, por um lado, fazer uma sensibilização para os portugueses para cumprirem estas medidas, também é muito importante trabalhar a todos os níveis, e aí uma sensibilização até do poder político é essencial, e da Direção-Geral de Saúde em particular, porque há medidas que são tomadas que acabam por prejudicar mais do que aquilo que beneficiam, por, às vezes, estarem ligadas a uma avaliação do risco que é manifestamente exagerada, pelo menos em função daquilo que nós sabemos que vão ser as consequências em termos de futuro depois destas situações. Por exemplo, um bebê que no infantário, numa creche, tem os cuidadores permanentemente de máscara a tratarem dele. Nós sabemos a importância que é para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento das emoções, para a interpretação daquilo que é a expressão das emoções, e tudo é por modelagem que isto se faz. E se estamos a ver uma pessoa com metade da cara... Os custos da pandemia começam a ser conhecidos e serão com certeza... Pois, mas nós psicólogos sabemos os custos que isso vai ter. Nós psicólogos temos a perfeita noção do quão isto é grave. E, portanto, se eu estivesse na ordem, certamente que isto estaria em todos os jornais, em todas as televisões, e que eu não me calaria até que uma situação destas fosse revertida, porque isto é de extrema gravidade em termos daquilo que é o desenvolvimento futuro. Mas seria importante explicar a estes pais as consequências que isto vai ter para os filhos, porque não chega só a falar com a Direção-Geral de Saúde, é preciso falar com os portugueses em geral, é preciso explicar aos portugueses as consequências que estas coisas têm. Uma campanha nacional contra os maus tratos. Nós temos uma lei que já tem está claramente esta perspectiva de como uma palmada é algo que é proibido por lei. No entanto, há todo digamos que é quase normalizado pela população a palmada pedagógica. Isto não pode ser. Nós temos que explicar o porquê disto ser uma coisa má, de facto não ter nenhuma consequência positiva e ter imensas consequências positivas. Nós estamos a aproximar-nos a passos largos da hora final deste debate, e eu queria colocar aqui a questão que uma das questões que tem sido mais debatida, que tem sido até mais polémica, que se tem falado mais, seria a remuneração do bastonário, 6.134 euros, cerca de 3.900 euros líquidos. E eu não recebo 3.900 euros. 3.300, não é? 3.300. E eu perguntava-lhe, Francisco, incomoda-o esta discussão à volta do vencimento do bastonário? Acredita que é um vencimento adequado à função? Eu não me incomodo a discussão à volta disto. O que eu considero é que estar a centrar na questão dos vencimentos dos órgãos sociais. Aquilo que é uma preocupação tão grande que tem sido demonstrada com a valorização da profissão, parece-me um mau princípio. No fundo nós começamos a pensar a valorização da profissão tentando desvalorizar quem representa a profissão. Eu não percebo muito bem. No entanto, também tem a grande maioria dos psicólogos com vencimentos balizados entre os 700, nas melhores das hipóteses, e os 2.000 euros. É possível que sim. É possível que sim. É possível que sejam esses os vencimentos. Mas a questão que se coloca mais uma vez esse é o aspecto central para o desenvolvimento da profissão. É uma questão que foi decidida há 10 anos quase atrás, se não já há 10 anos. Nunca foi mexida e, quanto a nós, assim deve continuar. Não vejo razões para alterá-la. É defendido várias coisas sobre esta matéria. Julgo que o propósito ficou claro no debate do primeiro debate. Custa-me, isso sim, que
aquilo que é este tempo para promover o que é a visão para a Ordem seja tão centrado numa questão, que é esta questão apenas e só do vencimento. É alvo de vários tipos de comentário, é alvo inclusivamente de algumas contas que já também foram aqui discutidas no primeiro debate e que não fazem muito sentido. Não vamos Não me parece que seja essa a questão. Não vamos por essa discussão. A minha pergunta era no sentido de achar se estava convicto de que é adequado. Sónia, a ser bastonária, o valor irá ser alterado? Certamente. Eu não tenho nada contra as pessoas ganharem bem. Atenção, eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu acho é que, moralmente, e é uma questão mesmo do meu ponto de vista moral, um bastonário dos psicólogos ganhar esse valor, para mim, é realmente algo que é altamente questionável, porque não tem a ver com a realidade dos colegas, porque não tem a ver com aquilo que é a vida do comum dos psicólogos e porque não acho que seja por isso que a profissão é dignificada. A profissão é dignificada quando o trabalho do psicólogo é dignificado. E a valorização do psicólogo, para mim, não passa pelo salário do bastonário. O que passa pela valorização do psicólogo é que o trabalho de cada um, aquilo que o psicólogo faz, seja reconhecido pela população em geral e o psicólogo sinta esse reconhecimento. Portanto, é nesse sentido que eu trabalharei, perfeitamente à vontade com uma redução que seja de 50% do salário. Acho que mesmo assim dá para fazer um bom trabalho. E depois a questão que não é só o salário do bastonário. E esta é uma questão importante. É que todos os outros vencimentos, eu estaria à vontade com isso. Mas estaria ou está? Mudaram agora dos 30% para os 50%? O que está proposto no programa é 30%. Okay. Como vocês já mudaram o programa uma vez, o tal programa que já foi apresentado há muito tempo. O programa está o programa, por definição, pode ser mudado a qualquer momento. Mas, desculpe, mas eu agora gostava de falar. Posso? Eu não interrompi nem uma única vez, Francisco. Por favor. Está bem? Agradeço-lhe imenso. A verdade é esta, é que há aqui uma concepção verdadeiramente diferente. A razão por que eu me candidato não tem a ver com o salário. Eu tenho outras formas de viver. Sou psicóloga do terreno, estou muito feliz com o trabalho que faço, tenho para onde voltar no final do mandato como psicólogo. Não preciso do salário do bastonário. O que eu quero é contribuir, é poder contribuir para dignificar o trabalho dos psicólogos. E nesse sentido é preciso sabermos isto, é para nós fazermos as coisas que pretendemos, como criar testotecas próximas dos psicólogos, porque o trabalho dos psicólogos depende também de ter instrumentos. E repare, isto nem sequer é uma coisa muito cara, porque muitos destes testes podem ser perfeitamente cedidos de uma forma gratuita e os outros podem ser negociados com as empresas de uma forma totalmente regular, de maneira a que, nós sabemos, quando se compra em grandes quantidades, para muita gente, compra-se mais barato e, portanto, pensamos que que deve competir à Ordem este trabalho. Realmente deslocar a sede, deslocar a sede é em Lisboa e será sempre em Lisboa, é lá que tem que ser, deslocar a Direção Regional do Sul para Faro, exatamente para que estejam os profissionais do Sul mais perto. Já está a avançar um bocadinho. Pronto, mas deixe-me só dizer, para termos dinheiro para isto, é preciso realmente reduzir o trabalho do bastonário, porque dependendo do salário do bastonário está também todos os outros salários dos membros executivos da Ordem e, portanto, esse valor é de extrema importância. E não é só o salário, são as despesas também com transportes, com estadias, que se formos a fazer contas, e eu fiz, portanto, estou à vontade para dizer, foi eu própria que as fiz, daria um total de 4.000 euros por semana. Se nós fizermos uma proposta de redução de 40% deste valor, ainda dá muito dinheiro para gastar por semana nesse tipo de despesas e mesmo assim, estamos a falar das outras despesas, com outro tipo de despesas. Estas estadias, estas viagens, estas
que são para além do salário, são também um valor muito significativo e, portanto, permite fazer esta poupança. Portanto, acho que... Estamos a 5 minutos do final do tempo deste debate e eu pedi à Sónia, então, que fizesse a sua declaração de encerramento. Muito bem. É verdade, é muito importante que os colegas percebam que estamos num momento em que podemos alterar aquilo que é o estilo da ordem. É disso que se trata, é do estilo. É importante que os colegas percebam que esta é a possibilidade de nós criarmos uma ordem mais próxima, mais realista, mais... E reparem, esta proximidade é uma coisa que vimos defendendo ao longo do tempo e é algo que nós sabemos que é essencial neste processo de mudança. Continuamos a sentir que o dar a possibilidade aos psicólogos de terem perto de si as suas delegações regionais com uma autonomia acrescida, com uma capacidade acrescida de prestar apoio concreto, porque pretendemos descentralizar os serviços que neste momento são muito centralizados na sede. A possibilidade de abrir espaços administrativos onde os colegas se possam dirigir, onde possam organizar atividades, onde possam conviver. Nós precisamos de falar uns com os outros. Nós sabemos que isso é extremamente importante para o nosso trabalho, este podermos partilhar as nossas coisas. Onde possa existir a intervisão, onde possa acontecer supervisão. Isto é de extrema importância. O dar aos psicólogos a possibilidade de, online ou presencialmente, ter acesso a instrumentos de avaliação que vão ajudar no seu trabalho, nos diferentes contextos, nas escolas, nos consultórios, nas empresas, é extremamente importante para nós. O permitir ouvir e haver um dia em que estaremos abertos para ouvir diretamente os colegas é importante para nós. E esta ideia do trabalho em equipa, da riqueza que toda esta equipa traz de novo, nós somos psicólogos. Eu sou psicóloga do terreno e continuarei a ser, enquanto bastonária, psicóloga. Francisco. Eu tenho que dizer desde o início que eu também continuo a ser psicólogo. Ao contrário, parece que a ideia é deixar isso no ar. Eu também sou psicólogo. Um bastonário ou uma bastonária continua, de facto, a ser psicólogo, senão não seria bastonário nem bastonária. Eu, como balanço do debate, é por onde eu começaria para falar para os psicólogos e para as psicólogas. Diria que, felizmente, tivemos um debate onde foi possível construir mais, explorar mais algumas ideias. Não julgo que tenha ficado totalmente esclarecido algumas das coisas que já tinham ficado por esclarecer no debate anterior, nomeadamente onde é que todo o valor que é cortado em receita por parte da lista A, onde é que se vai encontrar essa receita noutros lados, onde é que se vai cortar na despesa a esse ponto. Isso continua sem ser explicado. Continua sem ser explicado como é que se faz a quadratura do círculo, que é, aumenta-se ainda mais a proximidade, a tal proximidade que levou, claro, a alguns custos com deslocações para essa mesma proximidade de tantas pessoas, numa equipa muito vasta, certamente, que não foi o bastonário que esteve em múltiplos sítios ao mesmo tempo, não tem esse dom. E, portanto, aí o que foi possível fazer porque havia disponibilidade das pessoas. Fica por explicar como é que, cortando nos vencimentos, que depois são dos outros órgãos sociais também, como é que vamos ter, e querendo a exclusividade, que como está também no programa da lista A, como é que vamos ter essa disponibilidade para aumentar ainda mais essa proximidade. Também ficamos a saber que um dos problemas da comunicação e algo que distingue estas lideranças é o facto de o bastonário não aparecer em todas as newsletters com o seu rosto para todos os psicólogos, aliás, em algo que poderia até ser considerado como uma espécie de culto da personalidade, que de facto não existe e é por isso que isso não acontece
Não acontece. O que está em causa ali é mesmo informar os psicólogos. E quando o bastonário pretende se dirigir aos psicólogos, dirige-se. E quando pretende dirigir-se aos psicólogos em momentos mais difíceis, como aconteceu durante esta crise, o bastonário dirige-se aos psicólogos das mais diversas formas. E para dizer aquilo que provavelmente muitos gostarão de ouvir, e muitas vezes também para dizer aquilo que nem todos gostarão de ouvir. E isso vem também com a função. E, portanto, o facilitismo, as medidas simplistas que vamos ouvindo para resolver problemas complexos são geralmente maus caminhos para a resolução dos problemas que a profissão ainda tem, para trilharmos este caminho que tem sido, como foi dito, aliás, no princípio deste debate, e que estamos, julgo eu, de acordo todos, um caminho de grande valorização da profissão. Há muito para fazer? Há muito para fazer. E nós, com a equipa que temos, com o facto de termos esta solução de compromisso que é perfeitamente visível, que nós respeitamos, que é nós cumprimos com os programas que fazemos, nós temos programas ambiciosos e nós estaremos aqui depois das eleições do dia 27, estaremos aqui para novamente, com a proximidade enorme que tivemos nos locais de trabalho, envolvermos todos. Julgo que não acontecerá nestas eleições aquilo que aconteceu há 4 anos atrás. Certamente, eu ou a Sónia nos comunicaremos, seja qual for o resultado, coisa que eu não tive essa felicidade há 4 anos. E, certamente também, aquilo que vai ser necessário para que isso aconteça, para que este orgulho que eu sinto hoje do trabalho realizado e que eu julgo que muitos psicólogos por este país fora também sentem, e o sentido de responsabilidade que tenho, não só para com os psicólogos, mas também para com o país, para que isso possa continuar a ser uma realidade, de facto contamos todos nesta equipa, com uma mobilização forte dos psicólogos para votar no dia 27 na lista B e, com isso, garantir uma resposta àquilo que é o que o país precisa, o que as pessoas precisam e o que os psicólogos e psicólogas também precisam para o poder dar. E consegue deixar também, não é? Com certeza. Na verdade, a nossa equipa de facilitismo não tem nada. Somos profissionais muito competentes e, aliás, temos demonstrado ao longo dos anos que temos colaborado com a própria Ordem. Temos na lista colegas que já representaram a Ordem em diferentes órgãos no passado. Não pretendemos ser um corte com nada, pretendemos ir mais longe, pretendemos uma Ordem que realmente seja mais próxima e folgamos também a ouvir esta palavra, proximidade, tão na boca agora também da lista B, tão de alguma forma badalada, porque nós queremos isso e portanto, é mesmo importante que aconteça. E nós temos as nossas medidas disponíveis desde o início, folgamos também perceber que muitas delas têm sido adotadas pela lista B, mas isso só mostra realmente a qualidade das propostas que nós temos, só mostra que realmente temos profissionais, temos psicólogos que conhecem a realidade e que têm propostas concretas para a realidade. Sabemos fazer contas. Nós temos pessoas que são psicólogos na nossa lista e que, no entanto, também são TOC. E, por exemplo, é importante perceber que o nosso Conselho Fiscal tem como candidata uma psicóloga TOC. Portanto, nós não temos nenhum problema, nem nenhuma dificuldade em fazer contas. Sabemos que não é por aí que deixaremos de fazer as nossas de implementar as nossas propostas e contaremos com todos para isso, porque sabemos que os psicólogos querem realmente ir mais longe, porque sabemos que os psicólogos, tal como nós, são apaixonados por aquilo que fazem e precisam apenas de quem os ajude a cumprir o seu trabalho e que reconheça o seu valor e lhes permita também que a sociedade o faça. Por isso, e se realmente querem este compromisso de chegar mais longe, no dia 27, votem lista A.
O debate irá continuar, com certeza, até essa altura. Por nós, boa noite.